pessoal. Eu sou a Eveline Soares, sou professora de inglês do Liceu Jacopiara e também da Escola Maria Leal Teixeira. A convite do professor Jotinha, meu colega de trabalho, professor de História aqui do Liceu, resolvi falar um pouquinho com vocês, resolver algumas questões das 3 últimas edições do Enem, referentes a inglês, certo? Então, vamos lá. Aqui, como vocês podem observar, nós temos uma questão da edição de 2022 do Enem. É um poema. Particularmente, eu adoro poemas, sobretudo em inglês. Então, vou fazer a leitura e faço a tradução simultânea para que a gente possa analisar qual seria a alternativa correta. O poema começa assim. I tend the mobile now, like endured bird. We text, text, text our significant words. Ou seja, eu cuido do meu celular como se ele fosse um pássaro quebrado. Nós digitamos, enviamos a mensagem, enviamos nossas palavras significativas para uma outra pessoa, logicamente. Aí o poema prossegue. I will read your first, your second, your third. Look for your small XX feeling absurd. Ou seja, eu releio sua primeira, aqui fazendo referência à mensagem, eu releio sua primeira mensagem, sua segunda mensagem, sua terceira mensagem, procurando por um small XX, que seria beijinho, procurando por seus beijinhos. E a partir disso, desse meu comportamento, feeling absurd, eu me sinto um pouco idiota, digamos assim. E o poema continua. The codes we send arrive if a broke card. Ou seja, as mensagens que nós enviamos, elas chegam a partir de um som quebrado, que seria basicamente o sonzinho da notificação, quando a gente manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp. I try to picture your hands, their image is blurred. Ou seja, eu tento capturar suas mãos a partir de uma imagem que está borrada. Ou seja, a gente já começa a perceber uma falha nessa comunicação que está sendo estabelecida. E o poema termina, Nothing my thumbs press will ever be heard. Ou seja, nada que meus dedos pressionem, nada do que eu faço, nada do que eu possa enviar será possível ouvir, certo? Então, a partir disso, desse estabelecimento dessa comunicação, vamos tentar compreender qual seria a alternativa correta. Nesse poema, o eu lírico evidencia um sentimento de contentamento, que vem de estar contente, satisfeito com alguma coisa, a uma interação virtual. Mas, por outro lado, o eu lírico ele se mostra a todo momento incomodado com algo. Zelo com o envio de mensagens, que aí a gente já pode até pegar pelo gancho a letra C também. A preocupação com a composição de textos. Aqui ele quer saber o que o eu lírico evidencia. E o foco aqui não é o zelo ou preocupação com esse envio de mensagem, mas justamente com o contrário da letra A, o descontentamento com essa comunicação. Seria a mágoa com o comportamento de alguém? Aqui a gente não está estabelecendo uma mágoa ou um descontentamento com o comportamento de alguém necessariamente, mas sim com essa interação. Então, dito isso, poderíamos dizer que a alternativa que melhor satisfaz seria a letra E, uma insatisfação com uma forma de comunicação. O eu lírico, a todo momento, ele se vê insatisfeito com essa interação virtual, com esse envio das mensagens, esse estabelecimento comunicativo, certo? Uma vez que nós já resolvemos a questão de 2022, vamos prosseguir para que a gente possa compreender novamente esse outro poema, como eu já havia falado, que é um gênero textual muito recorrente nas questões de inglês do Enem. Então, novamente, vou fazer a leitura, faço a tradução simultânea para que a gente possa entender qual seria a alternativa mais viável. O poema começa assim. No man is an island entire of the self. Ou seja, nenhum homem ele é uma ilha inteiro por si mesmo. Every man is a piece of the continent, ou seja, todo homem ele é uma parte de um continente, ou seja, ele faz parte de algo maior. Ele não é algo isolado como uma ilha.
A part of the main, ou seja, ele faz parte do principal, do todo. Any man's death diminishes me because I am involved in mankind. Ou seja, nenhuma morte de um homem vai me diminuir, porque eu faço parte, eu estou envolvido em algo maior, que seria a humanidade. Então, esse poema, ele traz essa perspectiva de que nós estamos conectados, nós fazemos parte de um todo, que isoladamente, entre aspas, nós não existimos. Então, essa conexão traz esse conceito de conexão, de fazer parte, de pertencimento. Então, dito isso, vamos tentar compreender a questão. Nesse poema, a expressão "no man is island" ressalta o medo da morte. A gente pode até pensar que poderia ser essa alternativa diante da palavra death, mas ela não envolve o sentido completo do texto, do poema, que não está falando de morte necessariamente, está falando de pertencimento, de identificação, de ligação com o todo. Então, a gente já pode descartar a alternativa A. A letra B, ela é uma forte candidata pela questão de conexão, que o poema, a cada verso, vem trazendo essa perspectiva, ou seja, a ideia de conexão da humanidade. Então, é a alternativa mais viável até o momento. O conceito de solidão. Aqui, a gente pode até pensar no sentido de que o homem ele não é uma ilha, ou seja, algo isolado por si mesmo, mas já traz um conceito contrário a isso, o poema, que é justamente do todo. A letra D não fala sobre essa questão de devastação, não é o principal. E a letra E, necessidade de empatia, também não seria porque não é o foco principal do poema. Aqui o foco principal é justamente trazer essa ideia do todo de conexão. Então, dito isso, a alternativa que melhor se encaixa seria a letra B. Dando continuidade à resolução das questões, temos agora uma questão bem recente, que foi da última edição do Enem, o Enem de 2024, e ao invés de ser um poema, nós temos o trecho de uma música, que também não deixa de ser algo lírico. Vou fazer da mesma forma, vou ler os versos, faço a tradução simultânea, para que a gente possa identificar qual seria a melhor alternativa. O título da música é Holy War, que seria basicamente uma guerra santa, e começa assim: Oh, so we can hate each other and fear each other. Ou seja, então nós podemos odiar uns aos outros e sentir medo um dos outros. We can build these walls between each other. Ou seja, nós podemos construir muralhas, construir muros entre nós. Baby, blow by blow and brick by brick. Ou seja, baby, golpe por golpe, tijolo por tijolo. Keep yourself looking in. Ou seja, podemos permanecer olhando só para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, olhando internamente somente. E agora a gente tem uma quebra de expectativa, porque sai dessa perspectiva egocêntrica e entramos numa nova concepção, quando diz assim: Oh, maybe we should love somebody. Ou seja, talvez nós deveríamos amar uns aos outros, amar todo mundo. Ou maybe we could care a little more. Talvez nós poderíamos cuidar um pouco mais. E repete: So maybe we should love somebody. Então, talvez deveríamos amar todo mundo, amar uns aos outros, instead of polishing the bombs of the holy war, ao invés de polir as bombas da guerra santa. Aqui no enunciado nós temos, nessa letra de canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, um marcador, instead of, que seria uma link word, ou seja, uma palavra que conecta ideias, que em português seria uma conjunção. O que essa conjunção, ela introduz? Qual é a ideia que ela nos traz? Aqui, uma dica importante, trabalhando com o conhecimento prévio do aluno,
Se o aluno ele já sabe o que significa esse link word, ele muito provavelmente ele nem precisa fazer a leitura completa do trecho da música, porque a ideia desse link words já traz, basicamente, já nos dá um norte de qual seria a alternativa correta. Porque traduzindo instead of, seria ao invés de, em vez de, que seria justamente esse contraste que dá entre a primeira parte da música e a segunda parte, que de antemão tem essa ideia de intolerância, de ódio, de egocentrismo, e que depois é revisto e há uma mudança de comportamento, quando sai do egocêntrico, para talvez mudar a perspectiva. Ou seja, instead of, que significa ao invés de, em vez de, ele traz uma mudança de perspectiva, uma mudança de comportamento. Então, de cara, sem olhar as outras alternativas, a letra A já seria a alternativa viável para responder. Então, se você já tem esse conhecimento de mundo, já sabe o significado do link word, você nem precisava fazer a leitura completa da letra da música. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Me despeço por aqui. E boa sorte, uma boa prova do Enem para vocês.